Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro do nosso simpósio. Hoje falamos com Francisco Marshall, historiador, arqueólogo, helenista, arte-historiador, iconólogo, agitador cultural, dramaturgo e pianista. É professor titular da URGS desde 1994 e hoje atua como diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, o ILEA da von Humboldt, e membro da Academia Nacional de Ciências de Buenos Aires. Então, passo a palavra, professor Marshall. Obrigado, minha querida Laura Catani, primeiramente pelo convite, agora pela apresentação. O projeto é muito instigante, porque abre uma pauta onde se pratica verdadeira pesquisa. E a ideia de explorar os campos de conhecimento em torno da potência magnética, relacionando religião, arqueologia e sociedade no mundo antigo, desde o início me pareceu muito convidativo, porque opera no campo dos estudos de mitopoética e mitogênese. Ou seja, como surgem os mitos? Há vários caminhos para isso. Há epistemologias do mito, que são diferentes, e que levam os mitos para formas de elaborar próprias. E neste caso, estamos examinando os mitos físicos, ou seja, a tese de que a experiência com os elementos, com as potências do mundo, é geradora de um certo espanto, e esse espanto produz explicações que, à falta de uma explicação científica, elaboram-se com narrativas e símbolos, né? Com dramatizações, com elaborações. Então, com essa visão mitopoética física, se imagina que as religiões, ou pelo menos uma parte das religiões originárias, surgiu a partir do confronto de pessoas com pouca ciência diante do sol, da chuva, da lua, e que daí surgem as identificações naturais. Claro, esse caminho ele é de explicação do mito, ele é diferente de outras explicações possíveis, né? Isso, vamos deixar claro que essa explicação, mesmo que nós a exploremos, ela é apenas um tipo de explicação. Temos a explicação evergetista, que acha que o mito é o resultado de ação de homens históricos que ganharam tal fama, ações, performances, que são depois consolidadas em mitos, heroicizações e consagrações, né? Isso é uma tese que surgiu numa época em que o culto heróico cresceu muito, na época helenística, na antiguidade. Também a versão moral, que acha que os deuses presidem virtudes e conhecimentos, né? E, portanto, são representações disso. E é uma forma erudita que concilia mais ou menos um pouco disso tudo, né? E a explicação física, o interessante é que ela abre um caminho de interações com as ciências que no mundo antigo evoluíram a partir da física. Physis é a palavra grega que, na aurora do pensamento filosófico, serve exatamente para confrontar-se e diferenciar-se do pensamento mítico. Então, é o que Tales de Mileto, atuante no início do século VI, em torno de 595, ele faz o seu principal feito, que é uma previsão de um eclipse, de 29 de maio de 595. O Tales, o seu principal feito foi apontar um elemento natural, Hidor, a água, e com isso estabelecer um campo de experiências empíricas, de empirias, que dá fundamento para a compreensão do mundo. Isso passou a ser o papel da filosofia, né? A physis. E logo evolui rapidamente, com um vigor impressionante, a qualidade desse pensamento analítico físico. Tanto que na geração seguinte, os discípulos de Tales, Anaximandro sobretudo, já fala do ilimitado, o apeiron. E a geração logo imediata, no mesmo século, 30, 40 anos depois, já formula o conceito de átomo, pensando o indivisível, que são exames da matéria física. Então, os antigos tinham compreensão muito avançada, muito apurada. Claro, ainda sem os instrumentos que nós temos, como a luneta, né, e formas de percepção da matéria. Então, a astrologia ainda era astromancia, predominantemente. Né? Mas cresceu o valor dessa especulação.
Então, o fenômeno magnético se inscreve nessa ordem. Ele é um comportamento da matéria, um comportamento que faz alguns corpos dotados de componentes metálicos moverem-se como que conduzidos por uma força invisível, que é a força magnética. Então, cabe-se aí examinar se isso poderia ter ocorrido como mitopoética no mundo antigo. E, embora eu não conhecesse esse caso, eu achava plausível, dentro desse campo, dessa epistemologia do mito, de tipo físico, e do valor que tem os fenômenos físicos no pensamento clássico, no pensamento grego, que é onde a gente se situa, e também da existência de um fenômeno que está na paisagem, que pode ser, portanto, identificado, localizado, prospectado, e, ademais, por estar na paisagem, nos leva para um campo onde eu atuo, que é a arqueologia. Examinarmos na paisagem e nos artefatos, né? Tanto os arquitetônicos quanto os funcionais, em geral, né? Ferramentas, etc., o que poderia estar relacionado a esse campo. Um elemento complementar é entendermos que tipo de argumento mítico e religioso poderia se compatibilizar com isso, se aproveitar disso, né? Então, quando vocês, né, tu, Laura, tu e o Munir, né, propuseram esse assunto, eu abri uma agenda de pesquisa que eu sabia onde localizá-la, que era ir para os sítios na Ásia Menor, de onde surgiu essa palavra e logo a compreensão do fenômeno. Tá? Os sítios que têm o nome de Magnetes, Magnésia, e já houve no mundo antigo preocupação com isso, uma discussão sobre qual seria, havia duas hipóteses lá, mas predomina entre os autores antigos a identificação do sítio de Magnésia ad Sipilum, sendo Sipilum umas montanhas, os montes Sipilum, que se localizam junto a esse sítio, junto à moderna cidade de Manisa, na Turquia. Passado é um reino muito, muito rico ali, o reino da Lídia, ligado ao Império Hitita, na Idade do Bronze e na Idade do Ferro. Então, por esse fato, ele conecta o segundo milênio e o primeiro milênio. E a Idade do Bronze tem comportamentos religiosos e míticos completamente diferentes dos da Idade do Ferro. Incluem, na Idade do Bronze, o maior papel para as edificações matriarcais. Também para a edificação da terra. Nos interessa. Porque entre as matriarcais está a Mãe Terra e as potências telúricas como um todo. Então, nesse sítio, há este fato, que é uma representação na montanha, no Monte Sipilo, em um nicho de uma escultura que é conhecida, que está relativamente documentada, que pode ser vista, eu observei inclusive através do Google Earth, e que é uma representação de Cíbeles. As pessoas pronunciam latinizado Cibele, que é uma forma de representação da Mãe Terra, e que está na montanha. Uma montanha que, por outro caminho, que é dos estudos de geociências, de geologia, que eu consultei, claro, profundamente, para ver tudo o que se produziu na Turquia e em outros ambientes. Uma tese de doutorado na Itália me ajudou muito, né, a compreender o resultado da prospecção geológica desse ambiente, dessa montanha e do seu conjunto. E ali eles verificaram a existência de elementos magnéticos, né? Magnetita. Então, o nome magnésia, magnético, está relacionado ao fenômeno físico. O fenômeno físico atua em um ambiente em que há uma representação, uma imagem de culto, e essa imagem de culto temos que entender que ela não é uma imagem para ser contemplada. Ela é um mobilizador de peregrinações, de relacionamentos com a montanha. Um cronograma, um roteiro, um conjunto de atos rituais que, para sociedades em que religião predomina, e é o caso, significa uma inscrição na ordem do corpo, do tempo, do espaço. Então, o que para nós parece ser uma erudição, houve isso, esse fato lá, os magnetes, ad Sipilum. Não, se nós localizamos no corpo antigo, é um mobilizador, um motivador que fez as pessoas irem lá e, eventualmente, encontrar manifestações dessa potência. Então, um outro estágio foi eu verificar se nas oferendas daquele cenário arqueológico
e que aparece no registro arqueológico, havia a ocorrência de materiais expostos à força magnética, sobretudo férreos. E sim, encontrei vários. Claro, eles ocorrem também em outros cenários, mas isso não exclui o que me interessa, que é compreender se naquele cenário ali poderia haver a atuação da força, movimentando o material de oferendas votivas e causando esse espanto de uma força invisível mover a matéria, que pode ser justificado e apresentado num argumento sagrado, mítico e religioso, como a atuação de uma potência que, por sua vez, é canalizada e mobilizada e mesmo utilizada pragmaticamente para outros fins, que são os fins de aquisição e exercício do poder pelo sacerdócio. Porque quando falamos de religião e sociedade, estamos falando de uma economia, e uma economia que é também política. E logo usar-se dessas forças e descrever uma atuação é um processo cultural, sim, mas é um processo social. E se alguém fez uso disso eventualmente, o fez também para adquirir poder, junto com o poder, os seus atributos, né? Riqueza, prestígio, etc. Então, a prospecção inicial foi frutífera. Cheguei experimentalmente, porque não conhecia o cenário, ao evidenciamento disso tudo. A montanha, o material magnético, a existência de oferendas e o seu impacto, essa transmissão para a posteridade. Porque a minha enquete começou com autores muito clássicos, né, que são Plínio o Velho e Tito Lucrécio Caro. Sendo que Tito Lucrécio Caro é, como eu, um ateu, ateísta, com visão neopagã, estética. Ele compreende a cultura em que vivia, pagã, o paganismo romano, usa ele alegoricamente, tanto que o seu De Rerum Natura, que é o mais importante manifesto ateísta da história da literatura, né? Ele começa com um hino a Vênus, que ele está falando de uma coisa similar à força gregária, à força magnética, que é a potência gregária de Vênus. Bom, então isso aí me levou para uma segunda instância, que foi examinar se houve, no mundo antigo, uma outra situação, um outro cenário, que a partir daquela originária, lá junto aos magnétes, ou na região de Magnésia, vamos chamar assim, atestasse o uso já conhecido, já dominado, e eventualmente a manipulação dessa força magnética. E isso me levou, examinando aí já outros materiais, que são da literatura antiga, a compreender o que se passou no Serapeum de Alexandria. E em Alexandria, em outros cenários também, onde atuou um arquiteto de imenso renome, um dos principais do mundo antigo, chamado Dinócrates. Em grego chama-se Deinócrates, mas a gente latiniza Dinócrates, a quem se atribui o traçado do plano urbanístico de Alexandria, ou seja, final do século IV, início do século III, e também ter feito um templo para a rainha Arsinoe, o Arsinoeion. E ali, aparentemente, usou-se, pela descrição que há, material magnético para simular a movimentação de estátuas que tinham artifícios. E, posteriormente, em Alexandria mesmo, esse fenômeno foi relatado no Serapeum. Serapis é a divindade que no mundo egípcio equivale a Júpiter, Zeus, e lá se compatibiliza também com Amon, com divindades de poder central no panteão. E que são especialmente preciosas num momento de confronto religioso como o que ocorreu na Antiguidade Tardia. No Serapeum foi onde ocorreram alguns dos mais duros embates entre cristãos fanáticos fundamentalistas e a elite intelectual sobrevivente do paganismo antigo. Isso é apresentado no filme Ágora, de Pedro Almenábar, que conta a história de Hipátia de Alexandria. E, então, esse Serapeum foi descrito por alguns autores, entre os quais autores cristãos, que falaram, sim, de uma manipulação em que um magneto era colocado no teto desse templo e uma imagem em ferro coberta de bronze para camuflar mais oca era exposta à força magnética.
E essa exposição permitiria um ato de assombro. E os comentaristas cristãos que denunciam isso o fazem em um ambiente de teomaquia, luta entre deuses, ou polêmica religiosa. Tá? E então, claro, denunciando que aquilo era uma maquinação, uma fraude, do paganismo. Mas eles não fazem a fraude mostrando o fenômeno físico. Eles não denunciam a fraude mostrando o fenômeno físico. E sim falando que eles eram safados, ruins, ardilosos. Por isso faziam isso. Tá? Depois isso repercute, porque esse depoimento é conhecido numa enciclopédia de Isidoro de Sevilha do século IX. O que significa que tudo isso que aconteceu lá na Antiguidade teve energia, potência para ser transmitido como documentação e memória cultural. E assim chegar ao conhecimento em um ambiente medieval que me levou a compreender esse capítulo de um embate. E no centro dele estavam as forças magnéticas. No ponto final dessa pesquisa, eu descobri e traduzi do latim um poema maravilhoso do poeta Claudiano, pouco conhecido no cânon literário, mas, para quem sabe de literatura latina, equiparado a Horácio, Ovídio e Virgílio. Ou seja, um grandíssimo poeta, e eu, que não conhecia a poesia dele, me deleitei com os versos, onde ele então dá o passo que mais me interessou e fascinou, que leva em direção a uma cosmologia de Eros, que foi como ele percebeu essa força magnética no seu poder de ser potência gregária, que produz também a atração erótica, o que vai ao encontro da visão mais originária de Eros, que está lá no nascimento da Afrodite na Teogonia de Hesíodo, onde é o surgimento de Hesíodo nas ondas de um mar, pelo pênis decepado de Urano. Ele é um ato que antecede todos os demais capítulos da cosmologia, Então ele é um ato fundador e que ele significa que há uma força que faz atrair e que inclui a libido da sexualidade, mas inclui o convívio social, espírito cooperativo, a amizade, tantas outras coisas. E o poema do Claudiano, que eu vou ler o fim aqui, é extraordinário, porque ele rememora esse mito de Afrodite, nascimento de Afrodite, mas ao final ele dá o salto poético, mas também filosófico e cosmológico, de relacionar isso ao princípio de coesão cósmica. Ou seja, aquela força que atua atraindo os corpos como potência magnética e material, ela é tão divina e sobrenatural e necessária como a força de Eros, a força do amor. E no final, então, a estrofe final, ele diz assim, ele fala de Marte e Vênus, Ares e Afrodite, que são potências polarizadas, o amor e a guerra, desde o mundo antigo, usadas para compreender algo que tem que ser resolvido, que é o conflito entre amor e guerra. Então, como é que se resolve os conflitos? Estão lá todos os quadros do Tiziano, do Botticelli, do Andrea Mantegna, de tantos pintores do Renascimento, elaborando essa alegoria, mas é com sentido filosófico. O amor tem que vencer a guerra. É uma mensagem humanística. E aqui a força magnética faz isso. Então, ele fala dessa atração que a Afrodite dá, como um fogo que faz arder o desejo e que produz essa atração do desejo. A atração do desejo, por sua vez, cabe lembrar, é a força máxima de Eros, como descrita em Platão e Plotino, depois pelo Marcílio Fitino no Renascimento. Ou seja, a força que dá atração para os ideais máximos, entre eles a grande beleza, mas também a cópula, a libido, o sexo. Então, ele diz que depois que isso aconteceu e que houve esse triunfo de Afrodite, que fez atrair aquele guerreiro sanguinário lá, que é o Ares, então ele diz assim, depois, quando a pouco a pouco, mais chamejante ardor a ambos une e, juntos, na unida treva, se reúnem, o cavalo, já de Marte, já as rédeas frementes, admoesta e, brandamente, ao amor afaga, pouco a pouco. Ela, não contente em agitar os ínfimos furores, mas pode dar repouso. Já mais brando o ar em torno, ou seja, transaram doidamente, agora estão naquele estado
saciedade, né? A pequena morte, como diz em francês. Já mais brando o ar em torno, já os plácidos ossos aos seus votos retornaram. Já as cristas dos elmos se derramam em beijos. Amor é ímã. Amor do ímã. Nada mais forte do que ele. É isto. Muito específica que é o quanto houve na elaboração, né, desse teu texto de especulação ou liberdade poética e o quanto simplesmente foram, né, foi uma construção de pesquisa. Bom, é que eu estava atendendo ao clamor de artistas do Rio Moneiro que estão mais interessados realmente em compreender algo diferente, né? Que envolve símbolo, imaginações, poética, ou seja, um mundo de possibilidades, que é o mundo da arte, né? A arte trata dessas potências. Por isso que o símbolo é a sua principal linguagem, porque ele está aberto, ele abre, ele não é definitivo, né? Nem índice, nem um signo, né? Taxativo, né? Restritivo. E logo, eu deliberadamente, consciente do que eu estava fazendo, transgredi o ofício do historiador, tal como definido por Aristóteles. Eu coloquei no meu texto isso. Porque na poética, o Aristóteles faz uma diferença no livro sexto que se tornou crucial na historiografia. Ele tem em mente a história de Tucídides, um historiador de mente cientificista, que quer dizer exatamente as coisas que ocorreram, né? Então, os fatos, propriamente ditos, e o Tucídides circunstancia como aferir os depoimentos, saber qual que é verdadeiro, como acolher o que é verossímil para examinar o que há de verdadeiro ali, o que não é verdadeiro. É uma metodologia de historiador. E aí Aristóteles diz assim, porque se Heródoto escrevesse a sua história em versos, não seria poesia, seria igualmente história. Porque ele trata, aí temos da Aristóteles, das coisas que ocorreram, ta genômena, as coisas ocorridas. E no grego existe um modo verbal que nós não temos, nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo, né? Indicativo. Não, perdão, infinitivo. Né? Infinitivo, imperativo, indicativo, subjuntivo. E o grego tinha também o optativo. O optativo é alguma coisa que poderia ser muito próprio para o pensamento especulativo e para a poesia, e que tem uma forma verbal própria. Então ele diz assim, a história trata do ocorrido, e a poesia roia angenoito, o que poderia ocorrer. História tá genômena, poesia roia angenoito, o que poderia acontecer. Né? Então, onde isso entra? Né? Claro que eu estou ciente disso, já traduzi, comentei a poética, né? Usei muito toda a minha vida acadêmica. Então, eu sei que aqui eu não estou falando de um fato ocorrido, mas sim da possibilidade de que aqueles artefatos metálicos fossem expostos ao ferro e dessem origem a explicações desse tipo. Então, isso é altamente especulativo. E é o que interessa, porque a verdade, Laura, Munir, queridas e queridos ouvintes, espectadores, né, é que as evidências que nós temos não são absolutas. Elas são relativas, ainda mais tratando-se de sociedades de 2.400 anos atrás. Então, eu tenho que abrir uma margem de possibilidades que inclua aquilo que nós sabemos que é próprio do mundo em que vivemos hoje também, que a gente não conhece totalmente. Né? Então, a gente trata alguns assuntos especulativamente. Então, lá para o mundo antigo, eu não fui taxativo, dizendo assim, ocorreu o fenômeno magnético, mas eu usei uma forma verbal nossa, né, que é o futuro pretérito, dizendo poderia ocorrer. Fica aberta esse mundo de possibilidades e que, claro, modula a visão de história. A meu ver, para algo compatível com a história, porque estão ali os documentos, estão as fontes que eu cito rigorosamente, traduzo rigorosamente, né? Então são documentos empíricos, na fantasia da minha cabeça, na criação poética, simplesmente. Né? Mas estão para animar um pensamento, quem sabe um dia. Eu perguntei isso porque o nosso convite foi, né, no sentido dessa especulação poética, e, no entanto, a maneira como foi apresentado foi tão envolvente e tão crível
que esse discernimento ficou praticamente impossível. Então eu quis trazer um pouco aqui isso, até para contextualizar, para quem for ler o texto, conseguir ter essa noção do que a gente está falando. Mas é isso aí. Assim, se me permite complementar, acontece que o estudo das sociedades antigas, inclusive também do Neolítico e do Paleolítico, né? São vacinas contra o narcisismo contemporâneo. Então, essa história de nós acharmos que os antigos são os primitivos é uma estupidez que o narcisismo atual gera. Tá? Então, hoje nós temos aí marketing, produção de fake news em rede digital, que são manipulações das imagens da persuasão. No mundo antigo, o mundo também foi manipulado intencionalmente com fins de poder, tanto para a obtenção de prestígio político, como fez Alexandre Magno para construir a sua aura de filho de Zeus, como para propaganda. A propaganda surge e o mito é usado deliberadamente como ferramenta. Claro, não usam a palavra marketing, né? Que é bem recente, bem contemporânea, mas usam isso. Então, esse tipo de manipulação que eu examinei ali, ela é compatível com a ardilosidade, os usos do mito naquele contexto. Maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigada. E fica então o convite a todos que nos acompanham aqui que leiam o texto de Marshall e todos os outros textos que compõem essa pesquisa. Muito obrigada. Eu que agradeço uma vez mais, a honra e a alegria de te encontrar, dialogar contigo e o Munier e com agora o nosso público aqui, gente que se interessa por essas maravilhas que nos ocupam.